Olá, bem-vindo ao The Makester. Hoje eu vou mostrar como usei um Raspberry Pi e todas essas coisas para transformar um antigo Atari no console de jogos retrô mais legal que você já viu. Esse foi o último presente que meu pai me deu antes de falecer, então achei que era mais nobre ter ele por perto e funcionando do que deixar guardado. Utilizando a placa original como referência, fabriquei o molde em papelão para o novo painel de comando e o sistema de arrefecimento. O novo painel tem poucos elementos, então medi e cortei o pedaço que não precisava, assim sobra mais espaço para outros componentes. Como base para o painel, usei uma placa de cobre, elas são bem resistentes. Fiz todos os furos com o mesmo diâmetro dos parafusos da placa original. Depois alarguei alguns para encaixar os novos interruptores. Utilizei interruptores do tipo alavanca, um deles do tipo liga e desliga, e os outros dois do tipo pulsante. Eu queria o mesmo aspecto dos originais. O botão liga e desliga controla a energia. Um botão pulsante faz o Raspberry Pi hibernar ou acordar, e o outro serve para parear controle de Xbox usando o receptor USB. Os coolers vão direcionar o ar quente para a antiga entrada dos cartuchos originais. As chaves do painel de controle acabaram ficando muito pequenas, então usei um tubo de alumínio para fabricar uma extensão. O tubo de alumínio era bem mais largo que as alavancas, então tive a ideia de usar uma bucha para corrigir essa folga. Cortei 3 pedaços de tubo de 4 cm cada. Passei uma lima para tirar as arestas. Montei os coolers para funcionarem como exaustores. Painel montado, agora é hora de colar os tubos de alumínio. Para fixar o tubo de alumínio e a bucha às alavancas, usei cola epóxi. É importante deixar a cola secar bem antes de manipular os botões.
Como os coolers usados são de 12 volts e o Raspberry usa uma tensão de 5 volts, criei um pequeno sistema utilizando um regulador de tensão do tipo step-up e um transistor para não queimar a porta do Raspberry. Ele é ligado automaticamente quando o Raspberry Pi inicia. Para que o sistema de arrefecimento ligue quando o Raspberry Pi estiver funcionando e desligue automaticamente quando ele hibernar, eu usei um truque com a porta serial. Vou deixar o link do vídeo explicativo na descrição. Eu tinha um receptor USB de controle de Xbox e gostaria de utilizar no projeto, mas queria controlar pelos botões do painel. O LED também precisava ser externo, já que o receptor vai ficar dentro do console, né? Isso não é necessário. Se você quiser um controle sem fio, escolha um Bluetooth. Isso diminui bastante a complexidade do projeto. Juntei tudo isso numa placa para organizar melhor as coisas. O objetivo de soldar esses fios no receptor é integrar o botão de pareamento e o LED de status ao console do Atari. O sistema usa dois LEDs RGB. Um indica que a alimentação está ligada e o outro se o Raspberry está ativo ou se o receptor do Xbox está em modo de pareamento. Para fazer a grelha do sistema de arrefecimento, usei uma placa de cobre perfurada. Aumentei os furos com a furadeira e pintei de preto. Hora de juntar tudo. Utilizei bastante cola quente, assim se quiser voltar como era originalmente fica mais fácil. Instalei os LEDs nos antigos buracos dos parafusos, assim não precisei furar a carcaça. Para não cortar o cabo de alimentação, utilizei um conector USB fêmea ligado à fonte. Ficou mais organizado assim.
Usei uma fonte genérica de 5 amperes, isso é potência de sobra para alimentar tudo. Organizar os cabos é importante para favorecer o fluxo de ar interno. Hora de testar tudo. Nada explodiu, então deve estar certo, né? Fabriquei um painel traseiro para cobrir os furos originais que não foram usados. Usei aquela placa de cobre e tinta preta. Para levar as conexões do Raspberry Pi para o lado de fora do console, usei extensões USB, HDMI e P3, para caso queira ligar usando aquela saída RCA. Hora de fechar e ver como ficou. Agora com o projeto pronto, eu consigo jogar com controle de Xbox, qualquer controle USB com fio ou controle Bluetooth. Sobre os botões, esse faz o pareamento do controle com o receptor do Xbox. O comportamento dos botões é idêntico do console original, mas com funções diferentes. Esse botão aqui faz o Raspberry hibernar ou acordar. E esse botãozinho aqui liga ou desliga a alimentação do sistema. Os LEDs também são completamente funcionais. Vermelho piscante significa pareamento do controle do Xbox. Vermelho constante significa que está em processo de boot, reconhecendo os dispositivos USB. Somente LED esquerdo aceso significa que o Raspberry está alimentado, mas está hibernando.
Esse projeto está pronto há alguns dias e é impressionante quanto ele é popular com as visitas que recebo. É incrível ver a nostalgia das pessoas jogando. Sou fã de coisas antigas, então é bem legal ter uma peça dos anos 80 decorando a casa. Bom, e é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, compartilhe com alguém. Tenho certeza que tem um monte de console antigo guardado, pronto para voltar à vida. Aproveite e se inscreve no canal também. Talvez você goste dos próximos vídeos. E se quiser dizer algo, fique à vontade e use os comentários. Assim que puder, tento responder. Abraço.